A paz do Senhor. Quero já nesta manhã abençoada, a qual o Senhor nos permite, quero desejar aí a paz do Senhor a todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a todos que têm nos acompanhado por meio do Facebook, por meio do YouTube. Quero aí deixar paz a todos aí em São Paulo, a meus filhos, que Deus continue trabalhando na vida deles, cuidando, protegendo e livrando de todo mal. Não só isso, que eles possam ser libertos da escravidão do pecado. Quero aqui também pedir oração pelo nosso pastor presidente aqui na Paraíba, a mesa diretora, a qual ele aqui também estará à frente da CGADB, e outros compromissos que está nas suas mãos, para que Deus continue dando saúde e dando condições para ele executar a obra. Nosso pastor Rosildo aqui em Ailandra, a qual é a cidade onde me encontro, ao dirigente Marco Antônio ali em Subaúma, a qual ali eu coopero com ele. Fica aí a minha saudação a todos. Quero falar hoje um texto, que esse texto venha trazer edificação a todos meus amados e queridos ouvintes, que diz o texto assim, que quando os livros forem abertos, o teu nome estará? Fica a pergunta. Quando esses livros forem abertos, o teu nome estará? E eu ainda faço uma outra pergunta. Onde está o teu nome agora? Vamos falar lá no livro das Revelações ou o livro do Apocalipse. Já nos últimos capítulos diz assim a palavra de Deus para a gente falar hoje. E vi um trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença, veja bem, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, João, na ilha de Pátimo. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu outro livro, e que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? É um texto que
bem claro, é bem aqui a sua expressão sobre os livros, é bem explícito. Eu quero aqui compartilhar pelo menos um pouquinho da ideia que quando um casal tem filho, né, logo quando nasce esse filhinho, já é feito o seu documento, é lhe dado um nome, é feito um documento do nascimento, o registro de nascimento, e hoje já sai já com SIC e RG também já no documento, né? Aí o que nós podemos ver que tem o registro de nascimento em um livro, como também se nasce a criança morta, vai para o livro dos que entraram em óbito. Aí, no decorrer da história, a criança vai crescendo, depois ela tem o seu nome lá na escolinha, no prezinho, depois do prezinho na escola, depois do ensino fundamental, ensino médio, e também se ele chegar a fazer o ensino superior na faculdade, o seu currículo de entendimento e a sua vida começa já a ser tudo ali escrito em livro. Se ele vai trabalhar numa empresa, o seu nome vai ficar escrito ali no livro daquela empresa. Se ele cometer algo contra a sociedade, seu livro vai ficar no Serasa, no SPC. E se for um caso mais grave, seu nome vai ficar escrito também no livro da polícia, ou federal, ou estadual, mas vai estar lá escrito que você teve uma passagem por algum órgão civil. Fica ali até as suas digitais. Quando acontece um acidente no mundo, também tudo fica registrado. Se for terremoto, se for furacão, o que acontecer na história e no mundo, vai tudo sendo escrito, os acontecimentos. E com isso, os livros escritos, se você comprar algo, teu nome vai estar lá. Se você comprar algo e não pagar, você vai ficar com o nome no livro dos devedores. E o texto a qual eu li tem aqui como subtítulo o juízo final. E para todo que nasce, desde criança já vai sabendo, vai vendo o povo dizendo que há um Deus. E também, de acordo, vai crescendo e tendo entendimentos, vai sabendo que depois da morte vai haver um julgamento, o juízo final. E com isso, crescemos ouvindo. E nosso nome, ele sempre escrito em algo. Hoje, na área a qual vivemos, na área da tecnologia,
na área digital, tudo que se vai fazer através dos meios digitais, o nosso nome vai estar lá, registrado. E aqui nós vemos que, primeiro, João viu um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu até a maneira, né? Fugiu a terra e o céu e não achou lugar para ele, pela grandeza e pelo esplendor da sua glória. O céu e terra, na hora, some por causa da sua grandeza e do seu esplendor. E viu os mortos, grandes e pequenos, estavam diante desse trono. Aí abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, o que é o livro da vida, a qual nós precisamos falar dele. Não tem como, hoje, no século XXI, não falar do livro da vida. Mas, irmão Ildefonso, que esse livro aí, qual é o benefício que ele traz? Nós vamos ver qual é o benefício de ter o nome no livro da vida, certo? Há livros de pessoas, quando faz competições, dependendo do tipo da competição, hoje fica ali registrado ali o seu nome, ou o nome daqueles que competiram e receberam medalha de ouro, que receberam às vezes um jubileu, ou um troféu, ou uma taça, e o nome fica ali. É como um engenheiro que constrói um prédio e fica ali registrado em um tabuleiro que ele que construiu, e se for um prédio belo, todos vão saber que foi ele que construiu. Está ali registrado o seu nome. Mas o que precisamos falar não é desses livros que nós já estamos acostumados a lidar. Mas o verdadeiro livro, que é o da vida eterna, e só por meio de Jesus Cristo, para nós termos agora o nome escrito no livro da vida, é necessário uma coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então precisa crer que Jesus Cristo foi enviado de Deus, que é o seu Filho amado. Precisamos crer que ele veio para nos remir de todo o pecado e nos dar a vida eterna. E para tomar posse agora e ter esse nome escrito no livro da vida, precisamos aceitá-lo, não só isso, mas precisamos obedecer agora às regras que é dita por ele, para nós termos agora acesso pelas obras que vamos passar a executar no seu nome. Porque outrora, antes de ter o nome escrito no livro da vida, o nosso nome existia.
mas não tinha garantia. Quer dizer, para quem vai para um outro país, precisa de passaporte. E para as moradas celestiais, para o reino dos céus, como disse Jesus, o passaporte é a nossa aceitação a Ele e dar o testemunho dele. Se não for por este caminho, não vai pensar que sem passaporte vai entrar nas moradas celestiais, porque depois desta vida, diz aqui que foi aberto, olha, os livros, e um desses livros, o mar, deu o mar os mortos, que morreram afogados em naufrágios de navio. O mar foi obrigado a dar os seus mortos, aqueles que morreram, o nome daqueles que morreram. E neles havia, aí veja bem, que neles havia, e a morte e o inferno deram também os seus mortos. Quem morreu teve que prestar conta, teve que dar o nome dos que morreram, e que também o inferno também teve que prestar conta de dar o nome daqueles que estavam ali. E foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, porque eles não estavam escritos no livro da vida. Se não está no livro da vida, ele vai ter que encarar agora a segunda morte, onde o fogo nunca apaga. Essa maneira de fogo, nós às vezes olhamos igual um local que pega incêndio, e aquele fogo vai consumindo tudo, e muitas das vezes não tem como apagar. Mas aqui, essa maneira desse fogo é um lugar de tormento, é um lugar onde não há paz, é lugar de sofrimento. Se já que nessa vida nós não suportamos determinadas coisas, o nosso ser se abala, e na segunda morte? Você precisa decidir hoje: a vida ou a morte? O nome escrito no livro da vida ou o nome daqueles que vão ter que ir para a segunda morte, o lago de fogo. Você decide. Então eu quero compartilhar os livros da realidade de Deus. A genealogia, biografia, né? Aí nós vemos o salmista Davi. Eu quero pegar 2 capítulos do livro de Salmos. Salmos de número 40 e também os Salmos de número 139 para a nossa meditação neste momento, que diz assim: então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A maneira do salmista se expressar, ele deleitava, desfrutava de quê? Da lei, dos mandamentos, procurando obedecer aquilo que Deus requer de mim e de você. Ele fazia, e aí ele diz que venho e no rolo do livro
está escrito de mim. Por que o rolo do livro? Porque naquela época ainda não existia livros como nós vemos hoje. Era em rolo, pergaminhos, escritos em peles de animais. E os feitos de Davi estavam todos escritos ali. E ele deleitava, se alegrava de seu nome estar ali escrito. E quando ele, no Salmo 139, ele também está registrado assim, dessa forma. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O corpo ainda um embrião, ainda se formando dentro do ventre. Ele falando, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formando, quando ainda uma delas havia. Não tinha ainda dedo, não tinha perninha, bracinho, não tinha. E Deus ia escrevendo aquele embrião, aquela criança já se formando dentro da barriga, do útero da mãe. Mas aqui, ainda que a criança viesse e venha nascer, mas quando ela passa a ter entendimento, ela que precisa decidir de ter o nome no livro da vida ou não. Tudo bem, vamos lá, não vamos se prender, falar muito aí nesse assunto, mas já dá para ter uma noção. Então vamos lá. Nós estamos falando de genealogias e biografias e dos dias da vida. Agora, também vamos falar de uma aliança, quer dizer, de um concerto, né? E desse concerto, a palavra de Deus nos orienta aí no livro do Êxodo. Vamos ver o que é que fala. Da aliança, né? Êxodo de número 24. Vamos ver como que é que as instruções foi dada ao patriarca Moisés. Deus deu a ele as leis civis, as leis morais e as leis cerimoniais, que são as regras, o modo religioso que devemos fazer na terra. E aqui nesse livro da aliança, diz assim, e tomou o livro do concerto, isso em terra, Moisés, tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou então Moisés aquele sangue, espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto, que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. Aí espargiu o sangue como uma forma de concerto, uma forma de aliança com o povo, a qual ele leu aí as leis, e o povo se propôs, tudo isso aí nós faremos. Isso lá nos tempos passados, mas agora veio Jesus, lá espargiu sangue sobre o povo. Mas Jesus, ele derramou na cruz do Calvário o seu sangue carmesim para nos purificar de todo pecado. E quem aceita-o passa a ter os seus pecados perdoados. Mas não deixa, tem que entrar por o caminho da obediência
e de obedecer os ensinamentos. Então vamos ver o que mais? Parece que aí tem no livro de Reis, se não me falha a memória, tem aqui também um outro detalhe. Tem sim. E isso foi no tempo do rei Josias, foi um rei bom de Israel, agiu segundo os propósitos de Deus na sua vida. Aí nós vemos aqui Josias ajunta todo o povo e renovou agora o pacto com o Senhor. Por que renovou? Porque o pacto foi quebrado. E uma vez o pacto quebrado, precisa de renovar. Vamos renovar o pacto hoje com o Senhor? Meu ouvinte que está aí nos ouvindo, mas está distanciado das coisas de Deus, quebrou o pacto, não quer mais saber de nada com respeito a Deus, a Jesus Cristo, a palavra dele. Vamos renovar hoje? Diz aqui que Josias, então o rei ordenou a todos os anciões de Judá e de Jerusalém e se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor e com todos os homens de Judá, porque Judá, diante das 12 tribos, e depois, quando era o Reino Unido, e depois o reino foi dividido, depois do rei Saul, Davi e Salomão, aí vieram os filhos de Salomão e dividiram o reino 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, que foi Judá e as outras 10 tribos. Entenda bem, mas Judá procurou, ainda estando no erro, ainda estando na idolatria, ainda estando em pecados, mas Judá ainda tinha um pouco de temor diante de Deus. E aqui o rei Josias, ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e também veio os moradores de Jerusalém. E Jerusalém, a cidade, tinha sido agora mudado a capital para Samaria. Então o povo vieram. E os sacerdotes, os profetas e todo o povo. E desde o pequeno até o maior. Você vê que sempre a palavra de Deus vai registrar isso. Pequeno e maior. Grandes e pequenos. Pequenos e grandes. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto e que se achou na casa do Senhor. Então foi ali aberto o livro, foi lido, né? E depois daí, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, e confirmando as palavras deste concerto. Escute bem. E que estavam naquele livro, e todo o povo, escreve por este concerto. Acordo é igual, Senhor, eu quero aceitar-te como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, toma a direção da minha vida. Agora, também, pela tua bondade e misericórdia, escreve aí o meu nome no livro da vida, para que eu possa partir desta vida e quando os livros forem abertos, meu nome esteja lá. Essa é a oração. Essa é a oração que fazemos também para aquele que renova o pacto, para aquele que quer se voltar-se para Deus e obedecer à palavra de Deus. Esse é o caminho, a qual Jesus disse, eu sou o caminho, a
ressurreição e a vida. E ele disse, e ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. O caminho, o acesso é esse. Então vamos lá. Vamos ganhar mais tempo para poder falar. Nós estamos falando aí os livros da realidade de Deus. Tem aí o livro Atos dos Homens. E esse livro Atos dos Homens é aquilo que eu e você faz. Possa ser que muitas das coisas vai para os livros aí que é necessário ter. Tem aí os livros dos óbitos, tem aí o livro do nascimento, tem aí lá no livro tudo que a pessoa faz, porque há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas é caminho de morte. E a palavra de Deus depois diz assim, de que se queixa o homem vivente? Aí vem a resposta, se queixa dos seus próprios pecados. E quando Jesus executou a obra para nos dar acesso e ter o nome no livro da vida, ele falou, não vou deixar-vos órfãos. Aí, ó, não, enviarei o Consolador, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador vai estar com vocês e ele quer estar contigo. Quer te guiar e te preparar para entregar nas mãos do noivo, Jesus Cristo. Ô irmão Ildefonso, mas fale aí, Atos dos Homens? Sim. Nós vemos aí na parte B do versículo 12 aí do Apocalipse, nós vemos aí que foi escrito. Mas vamos ver já que Atos dos Homens, no livro, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo, se não me falha a memória aqui, capítulo 12, o capítulo 12, verso de número 29 e 30 de Marcos, diz assim, vamos ler? 12, 29 e 30. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, ouve. Essa maneira de falar, ouve, ó Israel, falando para as tribos de Israel, que veio dos 12 filhos de Jacó, que foi mudado seu nome para Israel, e teve agora as 12 tribos de Israel. Aí a maneira de expressar é igual falar também assim, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Essa maneira de falar, ó Israel, esse pronome, é a mesma coisa de falar, prepara-te, ó Ildefonso, para encontrares com teu Deus. Aí eu fico vendo aqui, lendo a palavra de Deus, a qual aqui Jesus respondeu-lhes e falando, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Ildefonso, ao Senhor vosso Deus, o único Senhor. Aí vem, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que esses, não há outro. Aí Jesus, ele resume uma forma, né, aqui. Então, isso é a maneira de quem
quer ter boas obras, boas atitudes, tem que entrar por esse caminho. Aí vamos ver que também a obra do justo conduz à vida. Aí quando a pessoa passa a praticar a justiça, ela conduz à vida. E quando nós observamos aqui, parece-me que passei em branco no Salmo 116, ou Salmos de número 139, e acho que eu não passei despercebido sem falar. O verso 139, verso 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Eu comentei. Eu pensei que não tinha comentado, fico preocupado de não dar aquilo a qual eu recebi. E o que eu recebi do Senhor eu entrego. Mas vamos lá, a obra do justo conduz à vida. Quando nós vemos aí o Provérbio de Salomão, capítulo 10, versículo de número 16, a palavra de Deus diz assim: a obra do justo conduz à vida. A obra do justo conduz à vida, e as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão, ele erra. Então, quem não obedece, erra. Aí nós vemos que Eclesiastes, capítulo 12, Eclesiastes de Salomão também, escritos dele, o verso de número 14, que ele começa dizendo assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer que não tenho neles contentamento. Então, é bom lembrar do Criador antes da mocidade. E o verso 14 diz assim: porque Deus há de trazer o juízo a toda a obra e até tudo que está encoberto, quer que seja bom, quer que seja mal. Mas Deus, porque Deus há de trazer o juízo a toda a obra, Ele vai trazer. Porque está sendo tudo escrito. Não pense que você está passando em branco o que você faz, ou bom ou ruim. Deus está escrevendo. Você tem o livre-arbítrio para escolher o que você quer fazer. Mas saiba, está sendo anotado. Então vamos lá, vamos falar mais alguma coisa aqui. As obras que acompanham após a morte. Você pensa que não? Mas após a morte, diz aqui a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo de número 14, o verso de número 13. E vi uma voz do céu, e que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Isso é, os que morre o seu corpo. Seu corpo volta ao pó. Mas aqui, ele passa a ser bem-aventurado, porque precioso é ao Senhor a morte, ou o descanso deste corpo, dessas obras que precisamos executar, os trabalhos, é precioso a morte.
dos santos. Então, temos aí alguns livros que eu quero trazer em memória. Os livros do psico, quer dizer, os livros memoriais, né? O livro que traz a memória, Jesus ele falou em Lucas, expressões de Lucas, só tem aqui que fala a respeito. Aqui fala com respeito ao rico e a Lázaro. Lucas 16, 25 diz assim: E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Porque tem pessoas que eles querem agora, querem receber agora. E recebem aqui na terra. Recebem aqui na terra seus bens, pensam de ser mais materialistas, consumistas, egoístas e por aí afora, se esquecendo que há um Deus. E Deus, na sua bondade, via a pobreza, a humildade de Lázaro, e agora ele morre e vai para um lugar de repouso, enquanto o rico para um lugar de tormento, a qual ele pede para que possa ir comunicar aos seus entes queridos, né? Pelo sofrimento que ele estava tendo, né? E aqui ele diz, né? Aí estando no Hades, lugar de tormento, ele se lamentou, clamou, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a minha língua. A maneira, isso foi Jesus, nessa parábola do rico e Lázaro. É o único texto que mostra a pessoa em tormento, pedindo até que molhasse para aliviar do momento que estava passando. Mas quando nós observamos também um outro texto da palavra de Deus, registrado pelo profeta Malaquias, o profeta Malaquias deixou aqui uma palavra que precisamos também aqui observá-la. Malaquias diz assim: Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembrem do seu nome. Então, há um memorial. E o teu nome? Eu pergunto, onde está o teu nome? Aí nós vamos ver a palavra de Deus falando que tem o livro da consciência. Não vai pensar que passa em branco, não. Temos o livro da consciência. E, irmão, mas a Bíblia fala de livro da consciência. Quer ver? Escute. Vou ler. Diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. E no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo agora o meu evangelho. Segundo o evangelho que está sendo pregado, Deus há de julgar.
Como está a tua consciência? Como está teu subconsciente? Está cauterizada? Você faz as coisas e esquece? Porque está sendo anotado. Agora veja bem, os que abandonaram o Senhor, quem abandona Deus, pode saber. Vamos ver o que acontece? Lá em Provérbios de Salomão, no capítulo de número... Provérbios de Salomão, capítulo de número 21, se não me falha a memória, diz assim o texto da palavra de Deus: o homem que anda desviado do caminho do entendimento e na congregação dos mortos repousará. Mas ainda você convida, você ainda pode desviar desse caminho aqui, olha, da congregação dos mortos repousar. Você pode ainda desviar e ir para um lugar melhor, como Lázaro. E o profeta Jeremias, no capítulo de número 17, ele fala assim, escute bem, o profeta fala desta maneira: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos na terra, porque abandonaram o Senhor e a fonte de águas vivas. Serão escritos na terra ou na areia do mar, que vem as águas e apaga o nome. Que no livro da lei diz que lá que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está registrado lá, e todos pecaram. E quando nós observamos aí a maneira, Paulo escrevendo agora aí, no capítulo 2 aí de Romanos, ele fala assim: porque todos os que sem lei pecaram sem lei, também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que a praticam a lei hão de ser justificados. E Paulo, na mesma carta aos Romanos, aí no capítulo 5, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado pela fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí nós somos justificados, porque aceitamos agora a palavra, a maneira da palavra falar, expor, ensinar, nos corrigir. A palavra. Então, quero dar mais uma assim, acelerada. Os livros do que estão riscados do livro da vida. Sabe por quê? Você pensa que não tem um livro daqueles que está riscado? Não pertence ao rol do povo de Deus? Tá. Porque quando o povo, Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, orar, falar com Deus, o povo ficou lá no pé do monte, Horebe. E Arão era o sacerdote, era o segundo, é o porta-voz de Moisés. Aí o povo passou umas horas, passou o dia. Ei, cadê Moisés? O que será que aconteceu com ele? Ele acho que morreu e sumiu. Está demorando a tardar. Arão, vamos fazer o seguinte.
Vamos pegar aí e adorar outro Deus? O que você acha? Dá-nos um Deus aí para nós fazer um altar aqui e adorar, porque Moisés está demorando. Arão, um líder ausente, causa algo que aborrece aos olhos de Deus. Aí agora Arão fala, tira todos os pingentes aí das orelhas das crianças, das mulheres, correntinha, tira tudo. Vamos derreter e vamos fazer agora um ídolo. Aí fizeram o bezerro de ouro. Nisso que eles fazem o bezerro de ouro, quando Moisés desce de lá, do Monte Sinai, aí chega lá e vê o povo naquela calamidade. E quando vê o povo naquela calamidade, Deus não deixou passar batido não, porque o salário do pecado é a morte. Aí Deus chama os filhos de Levi e chamam a eles para fazer agora um juramento, colocar a mão sobre a coxa e a espada, e mandou executar todos aqueles que fizeram este mal. E nisso morreu 3.000 homens. Mas ainda, porque toda ação tem uma reação. Não pense que vai ficar em branco, não. O que você fizer, o que você plantar, o que você semear, vai colher. Aí, depois disso, Moisés estava vindo com as tábuas da lei que Deus deu, escreveu em pedras. E quando ele viu aquilo, ele ficou tão irado que ele quebrou as tábuas. Aí, nisso que ele quebrou, Arão, por que você fez isso? Porque ele não alisou, igual muitos hoje, a pessoa erra nos caminhos do Senhor, e aí até parece que vai para o purgatório lá, deixa acalmar, baixar a poeira, depois tu volta. Parece que alguns agem assim. É igual também Geazi, quando diante do seu senhor, o profeta Eliseu, a qual Naamã foi curado da lepra, e depois ele corre atrás, porque Eliseu não quis nada, mas aí ele achou por bem de querer ter os presentes, querer receber alguma coisa por causa do milagre que aconteceu, e ele foi purificado da lepra. Correu atrás de Naamã, aí relatou, e aí pensou que ia passar batido, não passou não. Eliseu não passou a mão sobre Geazi. Ele foi acometido de lepra. Lepra é sinônimo de pecado. Quem é leproso tinha que ficar em um local à parte e não podia ficar com a comunidade de Israel. Então, lepra é sinônimo de pecado. Entenda bem. Sabe o que é que Moisés depois faz? Ele chega e fala assim, ele ora a Deus e diz, agora, pois, perdoa o pecado. Se não, risca-me. Peço-te. Risca-me do livro que tens escrito. Aí Deus chega para Moisés, olha, Moisés, ele ficou irado na hora, mas depois ele quebranta o coração e fala, Senhor, o povo pecou, mas olha, perdoa. Ou então, risca o meu nome aí desse livro. Aí Deus fala assim, então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, esse riscarei do meu livro. Entenda bem, nós estamos já chegando ao final. Nós estamos chegando ao ponto
da preparação, a plataforma do anticristo, a besta, os que vão adorar ele, o anticristo. Saiba que vai adorar ele, mas vai estar sem Deus. Vai adorar ele, mas vai estar sem o nome escrito no livro da vida. E quem está no inferno, lá o remorso é constante no inferno. Porque as palavras que Mateus ele registra, aqui no capítulo de número 27, diz assim, 3, 4. Diz assim: e manifestando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra e vendera e fora condenado, trouxe arrependido agora as moedas, porque ele recebeu 30 moedas de prata, para falar quem era Jesus e onde ele estava. E Jesus nessa hora, ele estava ali no jardim do Getsemane, significa prensa de fazer azeite. Ele ali foi orar com os discípulos e por 3 vezes ele achou os discípulos dormindo. E quando agora o soldado chega, Pedro ficou irado, corta a orelha do Malco, o soldado. E Jesus fala que não era para proceder daquela forma. Aí Jesus ali, na hora, ele faz um milagre. Então Judas, o que o traíra, arrependido, trouxe as moedas agora de volta ali, para Pôncio Pilato, o rei de Roma. E dizendo, pequei traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram que nos importa usar a expressão do canal 4, o Chaves. E o Kiko? Tá pouco ligando. Quem mandou você fazer? Assim falaram Pôncio Pilato, com toda ali a sua tribuna, dizendo, Judas, pequei, traindo sangue inocente. E ele, porém, disseram, que nos importa isso? Isso é contigo. Entenda bem, o diabo, ele faz você pecar, mas não vai pensar que depois ele vai fazer algo por ti, que não vai não. Para os seus nomes que encontra no livro da vida, né? É porque iniquidade significa uma vida torta no sentido moral e fora das normas exigidas por Deus e a vontade própria de pecar. Agora, o livro da vida e da morte, a qual nós lemos, é uma coisa, alegrar por seus nomes está escrito no livro da vida. Quando Deus enviou os discípulos para libertar os cativos em prisões, os que se encontram em trevas, eles voltaram tudo alegre. Oh, Jesus! Os demônios saem da vida das pessoas, as pessoas passam a ser libertas, passam agora a se render agora a teus pés, e vieram tudo felizes por estar executando essa missão. E Deus, na pessoa de Jesus, operando. Aí Jesus chega para eles, olha, meus queridos amigos, o que mais vocês devem se alegrar é de ter os seus nomes escritos no livro da vida. Foi Jesus que falou. Você pode se alegrar com as coisas do mundo, com os prazeres aí que o mundo dá, o poderio que o mundo procura dar para as pessoas se acharem que tem o poder. Você pode se alegrar com isso. Ser na igreja também, você pode até se alegrar de estar fazendo as grandes obras
missionárias. Mas o principal é ter um nome escrito no livro da vida. Quando Paulo escreve, para finalizar, na epístola aos Filipenses, Paulo escreve aí na epístola, se não me falha a memória, aos Filipenses, a qual diz assim: quando Epafrodito foi visitá-lo na cadeia, a qual estava preso ali em Roma, ele ficou doente. Ele foi fazer uma obra lá. O que? Visitar. Diz o texto que de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aí o Senhor o curou, e aí ele volta para a igreja. Mas por pouco, né? Então nós vemos que aí a maneira de alegrar e de ter o nome escrito no livro da vida. Quero terminar as minhas palavras dizendo a respeito, aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 12, a qual está escrito assim, a palavra de Deus. Diz assim: bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Tu, porém, vai até o fim, obedecendo, crendo em Cristo Jesus, tendo a certeza de ter aí o teu nome escrito no livro da vida. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.